Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo mesclado com chocolate. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos para os ingredientes. Os ingredientes são 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora nós vamos para o preparo. Numa batedeira, você vai colocar o açúcar e a manteiga. E eu quero fazer uma observação aqui, que a manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente, ou seja, amolecida, tá? Então, você usa a manteiga amolecida que você vai favorecer muito, né, no resultado final da massa. Assim também como o leite também na temperatura ambiente. Evite usar leite gelado, tá? Isso ajuda na hora, né, para que tenha um resultado final excelente. Aí, então, o que você vai fazer? Você vai misturar, né, o açúcar, né, com a manteiga. Depois, você vai acrescentar os ovos, né, e vai misturar até chegar a esse ponto aí. Depois, você vai acrescentar a farinha de trigo em 2 etapas, para poder facilitar, né, para misturar, ficar bem misturado na batedeira ou à mão também. Se não tiver batedeira, não tem problema nenhum, tá? E aí, você vai acrescentar, depois da farinha de trigo, né, que passou por esse processo de 2 etapas, você vai acrescentar o leite também em 2 etapas, misturar até esse resultado aí que você está vendo. Aí você vai colocar o fermento na massa. E detalhe, tá? Você coloca, se mistura agora com uma colher, não bata com a batedeira, não coloca a batedeira, não bata a batedeira não, tá? Com a colher, suavemente, tá bom? E a medida é uma colher de sopa. Essa colher que eu estou usando foi a medida que eu usei para colocar, né, o fermento, tá bom? Aí você misturou tudo. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouco dessa massa, não precisa ser, chega a ser a metade, né? Pouco menos que a metade, você vai colocar na vasilha essa quantidade aí de massa e vai acrescentar, né, o chocolate em pó e vai misturar com uma colher, tá? E esse processo, esse procedimento aí que você está acompanhando. Aí, depois que você misturou, aí você vai ter, né, ali a massa do bolo, né, comum, a massa do bolo com o chocolate em pó. Aí, numa vasilha, numa forma, tá, redonda, você vai, né, untar. Eu só untei com manteiga, mas você pode untar com manteiga e com farinha de trigo, não tem problema nenhum, tá? Aí você vai colocar, primeiramente, a primeira etapa, você vai colocar essa massa, né, como você tá vendo aí. Aí você dá até uma batidinha, tá? Aí depois você vai colocar depois a massa que está com o chocolate em pó no meio. Aí depois que você colocou essa massa, tá? Aí você vai vir com a outra massa, o restante da outra massa, cobrindo, tá? É muito simples, tá? E se você achar, eu coloquei na própria vasilha e tornei na forma. Se você achar bem complicada para você, você pode pegar aquela concha que a gente usa, né? Concha de pegar feijão. Aí você pode pegar, né, essa massa de chocolate e colocar na forma para te facilitar. Manuseie, tá bom? Se você achar difícil ficar tornando com a própria forma, né, na vasilha. Mas aí é simples, não tem ciência, muito simples de fazer. Aí você vai e coloca, tá vendo? Como você tá vendo aí. Aí o que você vai fazer? Você vai levar ao forno pré-aquecido, tá? Em 180 graus. E você vai deixar por aproximadamente 40 minutinhos. Aí você vai fazer aquele teste do palito, né, do garfo, ver se ela tá, se a massa realmente está assada. Se não, você deixa mais um pouquinho, tá? Mas aproximadamente 40 minutos no forno. E aí, o resultado final que você está vendo aí. É simples de fazer, tá? Prático, saborosa. Você pode acompanhar com chá, um suco natural, né? Café da manhã, café da tarde, o lanche da criança, né, na escola, do filho, da tua filha. E é simples de fazer, muito simples de fazer. E fica saboroso. Fica um bolo fofo, saboroso, né, que é mesclado, né? Fica a junção de 2 sabores, né, que é o sabor do bolo comum com o de chocolate. Aí você tá vendo aí o resultado, né, desenformando o bolo, e tenho certeza que você vai aprovar
esta receita, né? Receita simples, que nós procuramos trazer sempre aqui, receitas simples, né? Receita realmente caseira, né? Literalmente dizendo, caseiras mesmo. Vai poder facilitar o seu dia a dia, são ingredientes fáceis que você tem na sua casa, né? Costuma ter em sua casa, na sua despensa. E é uma receita gostosa, né? E saborosa. Então tá aí o resultado final, né? E realmente o bolo fica fofo, tá? Fica um bolo gostoso, né? Saboroso, fofinho e é muito prático. Eu tenho certeza que você vai fazer. Na primeira vez que você fizer, você vai acertar. Não vai ter erro. Você vai acertar. Que eu procurei passar por etapa, passo a passo, essa receita. E aí você tá vendo o resultado, aí você vê como é que ela fica. Olha só como é que fica a cor. Tá vendo como é que fica bonito, ó? O detalhe do chocolate, né? Aí ele dá uma... Aí você pode, se quiser, botar uma cobertura, né? Ou se quiser comer ele assim mesmo, né? Aí tá vendo como é que ficou? Delicioso, tá? Então, essa receita abençoada. E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Repetindo, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu achei interessante esse texto, né? Esse versículo que fala sobre a fé, né? O capítulo em si todo fala sobre a fé. E é algo que nós temos que colocar em prática, né? O exercício da fé. É isso que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão. Da gente exercitar a nossa fé. Porque fé nada mais é do que você crer, do que você acreditar, né? E é interessante que o autor aqui ele fala que sem fé, se eu não acreditar, se eu não confiar, não tem como, né, eu agradar a Deus. Se eu não acreditar que Deus tem poder para resolver, para agir na minha vida, que Ele existe, porque Deus Ele existe, Ele é Senhor, né, que criou todas as coisas. Então, de nada vai resolver todo o meu esforço se eu não crer que Deus tem poder para mudar situações, para mudar circunstâncias. E o nosso Deus, ele não é limitado. Deus, ele não está limitado. Ele não está, né? Nós somos limitados como seres humanos, nós temos nossas limitações, mas Deus não. Ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas, e é interessante que o autor coloca assim, ó, porque é necessário, ou seja, é uma necessidade, né, que aquele que se aproxima de Deus creia. Não adianta eu fazer uma oração, Senhor, estou passando por essa situação, Senhor, me abençoa nisso, mas no meu coração, no meu íntimo, eu não estou acreditando que Deus é Deus, que Deus está ouvindo a minha oração, que Deus vai responder a minha oração, que Deus está comigo, não estou sozinha nessa situação, porque tem hora, tem circunstância que parece que nós estamos sozinhos, parece que não tem ninguém, parece que estamos abandonados, sabe? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deixou órfãos, nós temos um Pai, e esse Pai, ele deseja o melhor para os seus filhos. E nós temos que crer que há um cuidado de Deus. Deus, ele cuida dos seus. Você não está sozinha. Você não está abandonada. Deus, ele está te vendo nesse momento. E ele sabe todas as suas necessidades. Mas ele quer que você fale com ele. Ele quer que você converse com ele. E principalmente que você creia nele e que ele tem poder para mudar a sua história. Porque tem pessoas que se formam, né, anos estudando, conseguem, né, se formar,
têm um diploma, têm uma profissão, né? E não acreditam que têm condições e capacidade de exercer aquela profissão. Quantas pessoas que estão com diploma, né, está empoeirado, está guardado na gaveta, porque não estão exercendo, que estão com medo, com insegurança, acreditando que não vão conseguir exercer. Mas você tem que entender, se você não confiar em você, se você não confiar naquilo, você estudou, você se formou, então você está capacitado a fazer. É a mesma coisa a pessoa que tira uma carteira de motorista e fica com medo de dirigir, achando que não é capaz, que não vai conseguir, e vem, né, aí acontece aquele terror psicológico na mente, né, que a pessoa, não vou conseguir, vai acontecer isso, aí fica pensando o pior, porque quando a gente não acredita em determinadas coisas, a gente sempre leva, né, para o campo né, o campo do ruim, do péssimo. Saia desse campo, saia dessa área do péssimo, do ruim, de que não vai dar certo, que não vai conseguir, que você não é capaz. Não aceite isso dominando a sua mente, o seu coração, os seus sonhos, os seus planos. Você que é mãe, você pode estar pensando, não, mas eu não tenho essa capacidade de poder educar, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho, e está envolvido nisso, e eu estou desesperada, eu não sei, eu falhei como mãe. Você gerou. Deus te deu essa graça de ser mãe. Deus te deu essa graça de ter uma família. E se Ele te permitiu isso, é porque Ele te deu capacidade para você cuidar, sim, dos seus filhos. Deus vai estar te dando orientação, como você instruir, como você orientar o seu esposo. Esse casamento é bênção de Deus, não desiste. Olha para Jesus, não olha para a circunstância, não olha para o mar, não. Mas olha para aquele que acalma o mar, que acalma a tempestade. Então Deus, Ele tem o melhor e vai acontecer na sua vida, e nada vai impedir os planos de Deus, nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer. Apenas creia. Crê somente. Então, como aqui nesse texto fala que sem fé não tem condições. Se eu não tiver fé, gente, se a pessoa desistisse no meio do caminho, quantas coisas não aconteceriam? Como é que seria da humanidade se as pessoas desistissem? Creia que Deus, Ele é que dá a capacidade. Realmente, a capacidade vem dEle, né? E Deus te deu um potencial. Então, que você não venha deixar esse potencial guardado, engavetado, né? Inutilizado. Mas que você venha exercer a sua fé e você venha crer que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deus vai estar te abençoando. Ele é alardoador. Ou seja, Ele recompensa, Ele gosta, Ele se agrada daquele que exerce, que não, Senhor, eu acredito no Senhor, eu sei que o negócio não está muito, mas eu creio que vai mudar, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Então creia. E se você não está crendo, faça com aquele homem, né, que chegou diante do Senhor Jesus e falou assim, me ajuda na minha incredulidade, ou seja, eu não estou conseguindo, estou querendo, mas não estou conseguindo, não estou tendo força para acreditar. E o Senhor vai estar aumentando a sua fé. E você vai ver quão maravilhoso é viver na dispensação do Senhor, né? Descansando em Deus. Que quando nós temos essa fé, na realidade nós estamos descansando nele. Então, Ele vai estar te recompensando, né? Você vai ver a mudança, você vai ver as coisas que vão estar acontecendo na área familiar. Se você está passando por alguma crise, alguma situação, você vai ver essa situação, né? Deus mudando essa história. Se isso é na área financeira, eu não sei, mas Ele tem poder para te dar um direcionamento, tá? E não diga que você não é capaz. Não diga que você não é ninguém, você tem muito valor para Deus. E se estão falando isso de você, não aceita essas palavras, não. Mas que você fique com a palavra, creia na palavra de Deus. Deus, Ele tem um propósito na sua vida, na sua família, em todas as áreas. E é para a glória dEle, é para o nome dEle ser glorificado. Então que você guarde essa palavra no seu coração, tenha fé, creia que dias melhores virão. Torno a frisar, dias melhores virão. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.